Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Brasil e Colômbia se enfrentaram na noite de quinta-feira. O Brasil conseguiu a vitória por 2-1. Vitória muito importante pensando em termos de eliminatórias para a Copa. O Brasil com essa vitória consegue para a segunda colocação e muita coisa melhora com essa vitória em relação à pontuação, mas não em relação à atuação e confiança do torcedor com a sua respectiva seleção, com seu respectivo país em campos futebolísticos, certo? Bora falar um pouquinho sobre essa partida? Eu sou o Gabriel Pio e esse vídeo é de análise e conversa sobre Brasil 2, Colômbia 1, pela eliminatórias da Copa pela Conmebol. Lembrando que esse vídeo, diferentemente de quase todos os outros, eu não estou gravando pós-término. Eu tô gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira. O vídeo vai ao ar na manhã de sexta, mas o vídeo está sendo gravado também na manhã de sexta. Sendo assim, pode ser que algumas informações passem batido e eu acabe esquecendo, certo? Mas bora lá. Importante falar sobre esse jogo, tá? A escalação do Brasil. O Brasil vem como escalação tendo Alisson, Wanderson, Gabriel Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Bruno Guimarães e Gerson. E aí uma linha de Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha e João Pedro. Importante falar, muitas vezes nessa seleção a gente viu o Rodrigo, no jogo de ontem eu digo, tá? A gente viu o Rodrigo jogando muito na ponta. Pra mim o melhor espaço pro Rodrigo é na armação, com o Rafinha numa ponta, o Vini Júnior na outra e o João Pedro centralizado, certo? O Brasil ontem foi um time muito dependente das laterais, inclusive no seu ímpeto inicial, porque o Brasil tem 15 bons primeiros minutos. O Brasil consegue o pênalti, um pênalti para cima do Vinícius Júnior, pênalti do Munhoz, pênalti completamente correto e o Rafinha bate e faz 1-0 Brasil, isso aos 6 minutos de jogo. Importante ressaltar então a partir disso, os primeiros 15 minutos do Brasil é de um primeiro tempo bom, se você analisar só esse contexto. O Brasil com o ímpeto inicial, o Brasil pressionando a Colômbia, o Brasil tendo a posse, o Brasil, se tem mais calma com a bola, poderia pelos 15 minutos ter feito 2-0. Porém, com o jogo passando e a partida rolando mais, o Brasil acaba parando com esse ímpeto e a Colômbia se encontrando, porque é importante falar, coletivamente a Colômbia é um time melhor do que o Brasil e em relações de organização a Colômbia é melhor do que o Brasil, ok? O trabalho do Dorival Júnior ainda está muito longe de ser bom, muito longe de ser um trabalho que passe confiança. Você joga contra a Colômbia, você não sabe se vai ganhar. Você joga contra o Equador, você não sabe se vai ganhar. Você joga contra qualquer seleção, você tem dificuldades em saber se o Brasil vai ganhar. E o Brasil, ele pode não ganhar, mas você tem que chegar no jogo como favorito. E o Brasil, por futebol jogado, não chega nesses jogos como favoritos, apenas em relações a nomes individuais. Isso sim, o Brasil acaba sendo o favorito contra muitas das seleções do mundo. E aí acontece a lesão do Gerson. Importante falar, eu sou fãzaço do Gerson. Acho o Gerson um cracaço de futebol. Pra mim o Gerson, os primeiros 28 minutos, né, que foi o que ele jogou no jogo de ontem, ele foi bem, tá? Gostei da atuação do Gerson, porém o Gerson acaba sentindo, ele tem que sair e entra o Joelinton, e aí é importante falar, tá? Eu já fui muito defensor da convocação do Joelinton, eu não vou falar se era o momento pro Joelinton ser convocado, ou se era pro Joelinton não ser convocado, porque eu não sou de acompanhar tanto a Premier League nessa temporada, vou começar a acompanhar mais na próxima, muito devido ao canal, certo? Eu falo que o canal me deu aquela liberdade, aquela vontade de voltar a assistir tanto futebol, porque eu tava assistindo pouco, e eu comecei a ideia do canal pra falar do que eu gosto também, pra voltar a assistir o esporte que eu tanto amo. Então não sei se a colocação do Joelinton foi merecida ou não em relação a como ele está jogando no clube. Eu sei que ele ganhou a Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle, mas não sei como ele está jogando pelo Newcastle. E ele entra no lugar do Gerson. E no gol da Colômbia ele acaba errando 2 vezes, tá? Primeiro por não marcar a lateral e segundo por perder a bola. Porque acontece um passe na lateral, o Brasil consegue tirar a bola sobra pro Joelinton. E eu não lembro no Twitter de quem. Quando você joga contra essas seleções mais rápidas, mais velocistas,
como é o caso da Colômbia, você tem que ser rápido, você tem que ser dinâmico com a bola. É 1, 2 toques, passou. 1, 2 toques, passou. O Joelinton domina, tá de costas para um jogador, vem 2 jogadores ao lado dele, não um na frente, mais um mais pro lado, e ele não passa a bola, ele segura por muito tempo. Isso faz com que o Arias consiga interceptar, a Colômbia acha o passe no seu lado esquerdo ofensivo, e o Luiz Dias faz o gol. Inclusive, é importante falar, um belo gol do Luiz Dias e bola indefensável pro Alisson, tá? Muitas pessoas criticando o Alisson, aí também não dá, né? Não é todo chute que o goleiro consegue defender. Ah, mas o goleiro, o Alisson, ele tem... Eu vejo pessoas falando assim, a cada 5 chutes que ele toma, 4 entram. Porque são 4 chutes que não dá pra defender, pô. Não tem culpa. Uma seleção que toma poucas finalizações, como foi o caso do Brasil em muitas Copas, era um time que sofria poucas finalizações. Só que essas finalizações entravam porque os jogadores das equipes adversárias sabiam aproveitar as poucas chances que tinham e fazer chutes indefensáveis ou muito difíceis para o Alisson. E chute muito difícil não tem por que cobrar o goleiro. E aí, foi como eu disse, a partida vai para o segundo tempo, como a Colômbia melhor, o Brasil já não tinha o Brasil não tinha dominância nenhuma com o jogo, era uma Colômbia mais organizada e o Brasil muito dependente de tentativas de jogada pelas pontas. E eu entendo você jogar pelas pontas, principalmente porque é na ponta que está o seu melhor jogador, o Vinícius Júnior e o Rafinha, pra mim, porque quem tava na ponta muitas vezes era Rodrigo. O Brasil algumas vezes defendia num 4-4-2, né? Ficava numa linha na frente, João Pedro e Vinícius Júnior, e atacando era um ataque meio que se misturava muito, né? Vezes o Vini Júnior ia pro meio, o Rodrigo pra ponta, o Rafinha pra ponta, e alternava entre eles. Só que eu prefiro com Rodrigo e no meio, Rafinha numa ponta, Vini Júnior na outra ponta, e o João Pedro na frente. Óbvio que o Rafinha ele pode ir pro meio para tentar ajudar na armação, porque é um jogador que faz isso e é um dos melhores jogadores do mundo atualmente, se não for o melhor. Só que o primeiro tempo do Brasil, tirando os primeiros 15 minutos, foi um primeiro tempo muito aquém. Indo pro segundo tempo, o Brasil volta não tão bem. Novamente, você conseguia perceber que a Colômbia era melhor, só que a Colômbia também volta até pior do que como estava no primeiro tempo. Acaba sendo um jogo bem parelho, um jogo onde ambas as equipes tinham dificuldades, muitas faltas, né? Eu acho que foi isso. Se você pegar um recorde dos primeiros 25, 30 minutos de jogo, tinham 5 faltas no jogo. Eu não tenho noção de quanto acabou. Geralmente eu olho na minha colinha que é o celular, tá? Mas o celular hoje que estou gravando é o meu. Só que chegou a mostrar uma hora na transmissão da Globo que tinha 15 faltas a 15 faltas. 30 faltas no final de jogo, acho que era isso. Sendo assim, pô, teve muitas faltas se você analisar segundo tempo. Ou seja, foi um jogo mais parado, um jogo mais picotado. E no final do jogo, vi pessoas falando, e concordo plenamente, o Vinícius Júnior no final de jogo, ele quis e foi o destaque da partida para o Brasil. Ele foi o Vinícius Júnior que a gente tanto espera. Não é todo jogo que você vai conseguir ser o protagonista, não é todo jogo que você vai acertar tudo, mas é todo jogo que você precisa procurar. E o final de jogo do Vinícius Júnior foi um final de jogo de procura, de entrega, de raça e de querer a vitória de qualquer maneira para o Brasil. E foi numa dessas finalizações que ele acaba fazendo o gol. Ah, mas você pode falar, o chute desviou. Sim, mas antes de pensar no desvio do chute, pense na atitude de chutar. Ele teve a atitude de chutar em um momento onde muitos jogadores não chutariam. Muitos jogadores tentariam um passe, muitos jogadores tentariam um drible. Ele tentou chutar e a felicidade vem a quem bem sabe, a quem bem faz a escolha. A sorte vem, né? Ele teve sorte do desvio porque ele foi muito bem na escolha de tentar o chute em um momento onde o Brasil precisava daquele chute, em um momento onde o Brasil precisava de um gol para sair de Brasília com a vitória, certo? Muito bem. Teve um gol anulado da Colômbia um pouco antes, gol bem anulado. Uma falta no Alisson, inclusive choque do Alisson, um choque muito feio. Boa atitude de ambas as comissões médicas de substituírem os dois jogadores, né, por concussão, seja o Davinson Sánchez pela Colômbia, seja o Alisson pelo Brasil. Inclusive, importante falar, vi muitas pessoas falando, meu Deus, mas o Brasil fez 7 substituições. Já foi debatido isso, todo mundo viu que tá certo, mas eu vou falar o motivo, tá? Cada equipe tem direito a 5 substituições, até aí, tudo certo. Mas uma, porque o Alisson teve concussão. E como o jogador da equipe adversária saiu por concussão, você ganha mais uma. Sendo assim, o Brasil tinha 7 substituições. 5 padrão, uma da concussão do Alisson e uma devido à concussão do jogador da Colômbia, ok? Por quê?
Ah, mas eu vi pessoas falando, mas ambas as equipes, a Colômbia já fez a substituição e o Brasil também. Então por que o Brasil ganha da Colômbia? É pra não virar uma regra interpretativa. Porque podia muito bem o Davinson Sanchez ter tido a concussão e o Alisson não. Sendo assim, aí a Colômbia ganharia uma substituição a mais e o Brasil não. Pra regra não ter margem nenhuma de interpretação, eles dão uma substituição para a concussão do seu jogador, mais uma substituição para o seu time devido à concussão do jogador adversário, tendo ela sido feita ou não. Sendo assim, o Brasil tinha 7 substituições e fez as 7 substituições. A Colômbia tinha 7, mas no final fez apenas 4. Ficou faltando 3 substituições para a seleção colombiana, certo? Esse é meu parecer sobre Brasil e Colômbia. Inclusive, antes de terminar o vídeo, importante falar, tá? Para mim, o Wesley contra a Argentina, eu não sei se vai ser titular, porque em termos defensivos ele é melhor ofensivamente do que defensivo, mas o Wanderson teve alguns momentos de dificuldades com o Luiz Dias. Eu iria de Wesley como titular contra a Argentina. Para mim, os 15 minutos finais, 20 minutos finais que o Wesley jogou foi de uma atuação perfeita. Perfeita atuação do Wesley. Jogou muito bem pela lateral direita, adorei a atuação do Wesley. Perdão, o Brasil tem sim alguns pontos positivos que a gente pode tirar desse jogo. São mais negativos, sim, mas tem alguns pontos positivos. E desses pontos positivos são algumas performances individuais, como pra mim no caso o Vinícius Júnior na final da partida e o Wesley quando entrou, certo? Essa é minha análise e minha conversa sobre Brasil 2, Colômbia 1. Muito importante pro Brasil, inclusive importante falar, tá? Hoje, sexta-feira, tem Argentina e Uruguai. Tem. Eu gostaria de fazer vídeo pro canal do jogo? Gostaria. Facilmente seria um jogo que eu assistiria. Só que hoje eu tenho faculdade. Logo, logo eu já vou sair pra ir pra aula. Sendo assim, eu não conseguirei assistir nenhum vídeo nessa sexta e não vai ter vídeo nessa sexta, tá? Logo, logo eu posto no meu Instagram quais são os jogos que terão vídeo que rolarão nesse final de semana, certo? Muito obrigado. Eu sou o Gabriel Pio. Tá no YouTube, deixa o joinha. Tá no TikTok, deixa o coraçãozinho. O comentário e o compartilhamento é essencial em ambas as plataformas. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima e fique bem.